Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens, está aí na tela, Vida em Transição. E hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre a transição entre os 20 e 30 anos, a transição dos 20 aos 30 anos. Aproveitando o aniversário da IB também, que tem se empenhado em preparar os jovens para que façam uma boa transição, para que possam ingressar na vida adulta, sendo bem-sucedidos e bem preparados. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que é a vida adulta? Em que consiste ser um adulto? Como é que nós podemos classificar uma pessoa adulta? Há alguns marcadores. O IBGE, por exemplo, utiliza alguns marcadores, a antropologia, a psicologia, a sociologia, identificam alguns momentos como marcadores da transição para a vida adulta, ou ritos de passagem que caracterizam a vida adulta. São 4 os ritos de passagem para a vida adulta. O primeiro deles, sair de casa. Segundo, sustentar-se. Terceiro, casar-se. Quarto, ter filhos. Você é um adulto, parabéns, se você completou. Mas talvez você pergunte, mas e se me faltar um desses marcadores, significa que eu não sou um adulto apesar da idade? Significa apenas que você não terá algumas das experiências que caracterizam a vida adulta. Você será um adulto, mas sem algumas dessas experiências, lhe faltarão algumas dessas experiências, e isso talvez torne a sua transição para a vida adulta um pouco mais demorada, talvez também torne a sua transição um pouco mais difícil para a vida adulta, mas obviamente você chegará também à vida adulta. Não há uma idade fixa para se determinar quando uma pessoa assumiu a sua vida adulta, quando ela fez de fato essa transição. Normalmente isso ocorre entre os 20 e 30 anos, ou até os 35 anos. Esses são os marcadores ou o tempo com os quais os pesquisadores e estudiosos do assunto trabalham. O fato é que até os 35 anos, esses elementos que caracterizam a vida adulta já devem ter ocorrido na nossa vida. E o que nós fazemos daí em diante é corrigir ou colher os frutos daquilo que nós semeamos, que nós preparamos ao longo do período que nós estamos chamando de 20 a 30 anos. Ninguém alcança o seu potencial pleno aos 20 anos. Isso acontece lá pelos 30, lá pelos 40 ou pelos 50 anos de idade, quando de fato uma pessoa pode alcançar o seu pleno potencial. Mas você começa a plantar aquilo que você colherá depois. Você começa a plantar nessa transição entre 20 e 30 anos de idade, ou no máximo 35, como mencionei. Eu sei que isso não é uma coisa muito agradável de se dizer e também não é muito agradável de se ouvir na cultura contemporânea. Por que não é agradável? Porque nós vivemos uma espécie de fetichização, um fetiche em torno dos 20 anos de idade. Esta idade é idealizada como a idade de maior liberdade, ou seja, os 20 anos, e uma idade que deve ser perpetuada, deve ser estendida o máximo possível a qualquer preço. Isto faz com que os adolescentes queiram aparentar mais idade, queiram aparentar ter 20 anos, e faz com que os quarentões se comportem como se tivessem 20 anos de idade, porque esta é uma idade idealizada na nossa sociedade. A psicóloga e professora da Universidade da Califórnia, Meg Jay, falando sobre a transição para a vida adulta, ela faz uma observação bastante pertinente. Ela diz o seguinte: a negligência do real significado e importância dos 20 anos faz com que muitos paguem um alto preço nas décadas seguintes por terem desperdiçado os anos mais transformadores da vida adulta. Ela remata esta afirmação com uma espécie de paradoxo que muitas pessoas vivem nessa transição dos 20 para os 30 anos. O texto está na tela, você pode acompanhar.
Enquanto estávamos, diz ela, ocupados nos certificando de que não perdíamos nada, nos preparávamos para perder algumas das coisas mais importantes da vida. Ou seja, enquanto a gente achava que não perderia nada, que iria aproveitar tudo, nós estávamos abrindo mão, sem que soubéssemos das coisas mais importantes da vida nas fases seguintes. Meg Jay prossegue dizendo que, como terapeuta, ela lida diariamente com jovens no seu consultório, jovens que dizem se sentir enganados por essa propaganda de que os 20 anos são os melhores anos da vida. Ela diz que aqueles que imaginam essa idade, o que seria fazer terapia com pessoas nessa idade, imaginam que vão ouvir aventuras, uma vida altamente excitante, cheia de adrenalina, mas ela diz que por trás das portas fechadas do seu consultório, ela tem ouvido coisas profundamente perturbadoras a respeito dessa transição. Alguns exemplos que ela cita. Por exemplo, um moço chegou e disse para ela: sinto como se estivesse no meio do oceano, como se pudesse nadar em qualquer direção, mas sem ver terra em lado algum, não sabendo, portanto, em que direção ir. Uma jovem, uma moça, se dirigiu a ela dizendo: sinto que preciso ficar me envolvendo com qualquer um para me sentir viva. Um outro moço disse para ela: não vejo a hora de ficar livre dos meus 20 anos. E um outro disse: tomara que eu não esteja mais nesse trabalho aos 30. E uma moça disse a ela: na noite passada orei para que tivesse ao menos alguma coisa segura na minha vida, porque não vejo nada de segurança na minha vida. A conclusão é a seguinte: a transição dos 20 anos, desse período, é um dos mais difíceis e incertos para uma pessoa. Um dos mais difíceis e incertos para uma pessoa. Essa introdução, entretanto, eu não tenho nessa introdução o objetivo de me estender nessa análise sociológica e psicológica a respeito do significado dessa transição. Ela foi necessária apenas para que nós pudéssemos ter uma ideia da intensidade, do significado e da importância dessa transição, e para que pudéssemos abandonar alguns estereótipos que marcam esse período da vida. O meu objetivo com esta mensagem é dizer o seguinte: dizer para você que está nessa transição, Deus está com você. Deus vai ajudá-lo a fazer essa transição. Meu objetivo nessa mensagem é dizer para você que é pai e mãe e que tem filhos nessa idade: Deus está com você. Deus está com seus filhos. Deus vai ajudá-los a que se tornem gente grande. Eles conseguirão atravessar essa fase difícil, essa fase árdua da vida. Para ajudá-los, quero lembrar com vocês de uma história bíblica e de um personagem que saiu da casa dos seus pais muito cedo, conseguiu sustentar-se, casou-se, e antes dos 35 anos já tinha 2 filhos. Você conhece bem a história desse personagem? Eu vou ler a passagem na qual ele já estava com 30 anos de idade. Agora sim vem a leitura bíblica, o texto está na tela, pode permanecer assentado, eu farei a leitura, você pode acompanhá-la. Livro do Gênesis, capítulo 41, assim diz: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. E o último versículo: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos. Mas como foi
a transição de José para a vida adulta. Como foi a transição dos 17 anos, quando ele saiu da casa do seu pai, até esse momento que nós acabamos de ler no livro do Gênesis. Eu não vou recontar a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, mas imagine José se apresentando nesta manhã para nós aqui na igreja, e que ele se apresentasse aqui à luz do tema que nós estamos examinando neste mês. Imagino que José diria mais ou menos o seguinte: nasci numa família grande, eu tive 11 irmãos, eu era o queridinho do meu pai. Aos 17 anos, eu fiz uma imersão num poço, numa cisterna. Foram os meus irmãos que me jogaram lá, foram os meus irmãos que me lançaram nesse poço. De lá, eu saí com uma passagem para um intercâmbio no exterior, no Egito, uma espécie de Estados Unidos da época, a maior potência daquele tempo. Claro que os meus irmãos não iam me deixar fazer essa viagem sozinho para o Egito. Então eles contrataram uma equipe especializada em tráfico humano internacional para que eu pudesse chegar em segurança lá no Egito. Chegando no Egito, lá a primeira coisa que eu conheci não foi o rio Nilo. Conheci um mercado, uma praça. E lá eu fui vendido como escravo para servir na casa de um oficial chamado Potifar. Comecei a trabalhar bem cedo, aprendi um novo idioma, uma nova profissão, tornei-me um mordomo que falava árabe, fiz sempre tudo certo. Procurei fazer o meu melhor, mas até os 30 anos de idade a minha vida foi sempre para baixo. Primeiro foi para o poço, depois desci ao Egito, do Egito fui vendido como escravo, da casa de Potifar desci para uma masmorra, para uma prisão, e lá fiquei um bom tempo. Mas não foi um tempo perdido, o tempo da prisão. Lá eu fiz um MBA em gestão e liderança na prisão. Posso dizer para vocês, muito prazer, eu me chamo José. Me graduei com louvor, mas não sem dor, na Universidade da Providência Divina. Essa é a vida de José, resumida para você. Você pode ler hoje ou durante a semana, Gênesis 37 até o capítulo 50, e você verá todos os detalhes dessa história. Há muita coisa para dizer a respeito da vida de José, mas eu queria deixar com vocês apenas 3 coisas que eu julgo que são fundamentais para que essa transição dos 20 aos 30 anos ou aos 35 seja uma transição bem-sucedida. A primeira lição que nós aprendemos com a vida de José e com a transição que ele fez é a seguinte: comece onde você está. Comece com aquilo que estiver ao seu alcance. Uma das grandes dificuldades da transição para a vida adulta é engrenar num trabalho. Nós ouvimos jovens dizendo: eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu quero fazer. Ter opções é bom, mas o excesso de opções paralisa, imobiliza, ao invés de conduzir à ação, ao invés de conduzir a uma boa escolha. Há um estudo clássico conhecido como experimento da geleia. Foi feito por uma psicóloga que queria entender um pouco melhor como é que as pessoas decidem, qual é o processo de escolha pelo qual os seres humanos passam. Ela fez então o seguinte experimento com a geleia. Num supermercado, ela montou uma bancada com 6 tipos de geleias. As pessoas passavam, faziam a degustação, recebiam um cupom, e com esse cupom tinham direito a um desconto se adquirissem aquele produto. Num segundo supermercado, ela montou também uma bancada, mas não com 6 tipos de geleia apenas. Ela montou uma bancada com 24 tipos de geleias. E nesta estavam 6 do outro mercado e mais 18. A mesma coisa, fazia degustação, recebia um cupom e comprava com desconto o produto escolhido. Agora, preste atenção no resultado desse experimento. Somente 3%, só 3% dos clientes que foram à bancada na qual havia 24 tipos de geleia, compraram o produto. Embora ficassem excitados, ficassem animados com tanta variedade, 3%. E
30% das pessoas que passaram pela bancada com 6 tipos e receberam o cupom, efetivaram a sua compra. A conclusão é muito clara. A profusão, a abundância de opções entusiasma, mas cansa e leva à desistência e leva à confusão. Portanto, escolha logo a sua geleia. Faça a sua opção. Não fique indeciso, comece no que é possível, comece com as oportunidades que você tem na vida, não se deixe paralisar pelo excesso de opções. Comece onde você está e com o que você tem. Outro ponto importante a ser destacado, seja humilde. Eu não me lembro se foi num filme ou se foi numa leitura, mas a seguinte cena está bem clara na minha mente. A cena é a seguinte: um rapaz toma o telefone, liga para sua namorada, ele está muito zangado e vai logo dizendo para sua namorada que ele não vai trabalhar na empresa do pai, ele acabou de terminar a faculdade, deveria assumir um cargo na empresa do pai, mas ele brigou com o pai e não vai trabalhar na empresa. E ela pergunta para ele: mas por que você não vai trabalhar? Eu briguei com ele, mas por quê? Que cargo ele ofereceu para você? E ela ouve do rapaz a seguinte resposta: ele quer que eu comece por baixo. Ela insiste: mas que cargo ele ofereceu para você? E o rapaz diz, bastante irado: ele quer que eu comece como vice-presidente da empresa. Escravos não tinham opções. Escravos tinham que aceitar o trabalho, ou trabalhavam, apanhavam, ou trabalhavam, ou morriam. Mas escravos tinham uma opção. Escravos poderiam fazer o trabalho bem feito, ou poderiam fazer o trabalho de uma forma desleixada. E você que conhece a história de José sabe, ele fez tudo bem feito. E onde ele passou, onde ele esteve, nas circunstâncias e dentro do que era possível, ele deu o melhor de si. A lição é clara: comece onde você está, dê o seu melhor, e os resultados chegarão muito mais rápido do que você imagina. Segunda lição que nós aprendemos com a transição de José: preste atenção nas pessoas e nas necessidades delas. Nós sabemos e conhecemos José como um excelente intérprete de sonhos. Mas José, além de interpretar sonhos, José era um bom intérprete das pessoas. José sabia ler as pessoas, ele prestava atenção nas pessoas e nas necessidades delas. Quero recordar com você um breve episódio da vida de José. Ele teve aquele desfecho terrível na casa de Potifar, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi jogado na prisão, e diz o Gênesis que na prisão ele caiu nas graças do carcereiro. O carcereiro simpatizou com ele, viu a sua atitude positiva e o deixou como uma espécie de subcarcereiro da prisão, como encarregado na prisão para cuidar dos demais prisioneiros. Certa vez o copeiro e o padeiro do faraó foram parar na prisão também. José era o encarregado da prisão, tinha recebido carta branca daquele carcereiro. Agora veja o que o texto bíblico diz a respeito do padeiro e do copeiro e do que disse o carcereiro para José. Nós temos o texto: e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, e o final: que o servia. Em prisões, quem manda geralmente é servido. E principalmente quem é mais antigo na prisão é que dá as ordens para aqueles novatos. José, além de todo o trabalho que fazia na prisão, passou a servir aqueles 2 homens que estavam ali. Poderia servi-los de má vontade, mas ele genuinamente se interessava pelas pessoas. Veja os versículos 6 e 7 do capítulo 40. Diz assim: quando José foi vê-los, o padeiro e o copeiro na prisão, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Não é interessante isso? José genuinamente percebia as pessoas que estavam ao seu redor. Ele prestava atenção naquilo que se passava com as pessoas. Por isso ele se dirigiu àqueles 2: o que é que vocês têm? Por que é que vocês estão com o rosto triste? Por que vocês estão abatidos? Você quer ser lembrado? Lembre-se das pessoas. Você quer receber algum tipo de ajuda?
Ajude as pessoas que estão ao seu redor. Se você ficar olhando para o próprio umbigo, lambendo as próprias feridas, você não vai perceber as pessoas ao seu redor e muito menos as necessidades das pessoas. Na transição dos 20 aos 30 anos, não se exima de se interessar pelas pessoas, de perceber as necessidades das pessoas e de ajudá-las. Isto vai abrir mais portas na sua vida do que você imagina. Vai abrir mais portas do que você imagina. Terceira e última lição: confie. Confie, Deus está com você. Deus está com você nesta transição. Deus estava com José na longa e dolorosa transição dos 17 aos 30 anos de idade. Ele estava com José naquele poço no qual José foi lançado. Ele estava com José quando ele desceu naquela caravana para o Egito. Ele estava com José quando José passou a servir na casa de Potifar. Ele estava com José na cadeia, na prisão, e ele estava com José no palácio, quando José para lá foi levado também pela mão de Deus. A presença de Deus na vida de José fez com que ele não cedesse à tentação do sexo fácil que lhe foi ofertado pela mulher de Potifar. A presença de Deus na vida de José fez com que ele não cedesse à tentação da vingança contra os seus irmãos, quando ele já estava investido de poder e de autoridade na sua vida. A presença de Deus na vida de José deu-lhe sensibilidade para enxergar as pessoas que estavam ao seu redor. E a presença de Deus na vida de José deu-lhe coragem. Quando ele foi levado à presença do faraó, e o faraó disse-lhe que ele tinha um sonho para que fosse interpretado por ele, ele disse: esse poder não está em mim, mas o meu Deus vai me ajudar. O meu Deus dará a interpretação do sonho. Coragem, ousadia, porque Deus está com você. Não existe poço do qual você não possa sair, porque Deus está com você. Não existe tentação a qual você não possa resistir, porque Deus está com você. Não existe mal que Deus não possa transformar em bem na sua vida. Os irmãos de José o lançaram num poço, e nós abrimos o capítulo 50, já no momento da reconciliação final dos seus irmãos com ele, e é como se José dissesse: vocês me jogaram no poço, mas esse poço tinha uma conexão direta com o trono do faraó. Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Finalizo essa meditação citando uma expressão do pastor presbiteriano Lloyd Ugovi, que foi capelão do Senado dos Estados Unidos. Ele, falando sobre a vida de José, disse a seguinte frase: ele, José, tornou-se melhor apesar de tudo, em vez de amargo por causa de tudo. Ele, José, tornou-se melhor apesar de tudo, ao invés de amargo por causa de tudo. A transição dos 20 aos 30 anos é uma época muito difícil. Provavelmente, nesta fase da sua vida, acontecerão coisas extremamente desagradáveis, coisas dolorosas. Assim como a vida de José foi marcada dolorosamente neste período de transição. Mas você precisa tomar uma decisão. Se você vai se tornar uma pessoa melhor por causa dessas coisas, ou se você vai se tornar uma pessoa mais amarga, ressentida por causa destas coisas. Segunda coisa que eu quero dizer para você e para toda a igreja é que, como igreja, na verdade eu quero convidá-lo. Quero convidar a igreja, aqui nós, igreja, nós que já passamos dos 35, dos 40, dos 50, dos 60, 70, não importa. Quero convidá-lo para que você abençoe esta geração, aqueles que estão fazendo esta transição. Eu tomei a bênção que Jacó proferiu sobre os filhos de José, e eu contextualizei essa bênção e a transformei na nossa bênção para essa geração, na nossa oração, no nosso desejo para que esta geração seja bem sucedida. E quero convidar você que está fazendo a transição,
independentemente da idade, mas você que sente que não fez ainda essa transição, que está fazendo essa transição, convidar as crianças que estão aqui, a orquestra jovem, os demais jovens que estão na igreja, quero convidá-lo a fechar os seus olhos e a ouvir essa bênção. E nós, igreja, vamos lê-la, assentados como estamos, mas vamos lê-la a uma só voz, em alto e bom som, e vamos fazer desta bênção a nossa oração, o nosso pedido, a nossa súplica e a nossa bênção sobre a vida desta geração. O texto está aí na tela, eu vou começar a leitura, vamos lê-lo a uma só voz. Assim, abençoemos. O Deus diante de quem andaram nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tem sido nosso pastor durante toda a nossa vida até hoje, o anjo que nos livrou de todo o mal, abençoe a todos os jovens. Seja a presença do Deus que jamais deixa de nos amar e de cuidar de nós, fonte de crescimento e amadurecimento na vida de cada um de vocês, jovens. Amém. Amém.